Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje, após aí aproximadamente 3 anos realizando as leituras e compartilhando com vocês as resenhas individuais, venho compartilhar o Vale ou Não Vale a Pena Ler, a trilogia de Marte. A trilogia de Marte, também conhecida ali no inglês como Mars Trilogy, escrita por Kim Stanley Robinson ali no final do século XX, tem início com Red Mars, ali o primeiro livro, e vou comentar já neste momento do vídeo meu preferido da série. Em seguida a gente tem o Green Mars, o livro mais curtinho aí da trilogia e também o mais desafiador, bastante difícil de finalizar. E a história é finalizada então com Blue Mars, o último livro mais longo da série e que também já foi aí compartilhado em formato de vídeo com vocês. Como já é tradição aqui dos nossos Vale ou Não Vale a Pena Ler essa série, antes de compartilhar aí as minhas opiniões, a minha visão geral da trilogia em si, a gente precisa voltar ali pro Red Mars e entender os aspectos iniciais dessa história ali, o que dá realmente o pontapé para que essa série, para que essa trilogia aconteça, para que ela exista, para que ela fosse então publicada no mundo do mercado editorial, no mundo da produção de ficção científica lá do século XX, que aqui no século XXI ainda é fenomenal, ainda é maravilhoso. E spoiler, vale sim a pena realizar a leitura dessa trilogia. Em Red Mars a gente vai acompanhar o início de tudo. O início do quê? Do processo de colonização, terraformação, fundamentação de um governo próprio independente do planeta Terra e dos contextos e consequências de tudo isso. Para tanto, a gente vai acompanhar então os primeiros 100. As primeiras 100 pessoas ali treinadas, encaminhadas da Terra para Marte, para então colonizar, construir ali edifícios, construir bases para que mais pessoas possam chegar e para que então Marte se transforme em um planeta adaptado para a vida humana, passível de ser explorado ali no âmbito das riquezas minerais e, não sei, químicas, outras coisas, outras cositas, mas... E que também sirva como uma ponte ali de direcionamento populacional da Terra, então, para Marte. Em Red Mars a gente vai acompanhar, então, diversos personagens, vai conhecer muito sobre quem eles eram, no que eles acreditavam, a favor de que eles lutavam, se eles tinham interesses para além daqueles que eles deixavam claro, de que eles deixavam transparecer ali em conversas, em entrevistas, mas também vai conhecer todo o ambiente, toda a atmosfera de Marte. Vai saber como o planeta era, o que existia ali, se existia, por exemplo, água congelada no subterrâneo. Vai saber como era a topografia, como realmente era Marte no momento em que essas 100 pessoas chegaram no planeta. A partir disso, muita coisa acontece, porque a gente vai acompanhar revoluções, a gente vai acompanhar o processo de terraformação, a gente vai acompanhar embates acalorados entre os membros ali dos primeiros 100, a gente vai acompanhar assassinatos, jogos de interesses, uma porção de coisas que então vai permitir que os outros livros surjam aí e explorem ainda mais esse universo que se constrói e se modifica diante dos olhos do leitor. A trilogia de Marte, como comentei em diversos momentos e em diversas oportunidades, é uma trilogia que eu defendo, é uma trilogia que eu muito gosto e é uma trilogia que eu sei, que hoje eu percebo e eu entendo que é super relevante, que é extremamente importante para a produção
de ficção científica do final do século XX. Por quê? Porque aqui a gente não encontra somente um processo imaginativo que busca pensar o que aconteceria se o ser humano fosse para Marte. Aqui a gente encontra uma história embasada, fundamentada em dados e em teorias e em análises científicas, em aspectos comprovados de tudo aquilo que se sabia sobre Marte no momento em que a história foi escrita. E com base nisso, o autor se debruça sobre os dados para construir e para realmente explicar como se daria todo esse processo. Por conta disso, essa é uma trilogia difícil de ser lida. Não somente pelo fato de que a gente está falando de livros em inglês, de ficções científicas escritas em inglês, nunca traduzidas para o português, até onde tenho conhecimento, nunca publicadas no Brasil, e aqui surge um puxão de orelha para o mercado editorial brasileiro, que possivelmente não vê valor monetário nenhum em uma das principais histórias sobre colonização de Marte já construídas ao longo da nossa história humana, e que então, por conta de muito detalhamento, por conta de muito aprofundamento, por conta da complexidade dos assuntos e das temáticas que aborda, é uma leitura difícil. Por conta de toda essa carga de pesquisa, de todos esses dados, de todas essas análises, de todo esse fundamento, em alguns momentos a história se transforma assim em uma história cansativa, em uma história lenta, de ritmo muito peculiar, porque a gente precisa avançar aos pouquinhos, a gente precisa conhecer esse mundo. E conhecer esse mundo de novo, e de novo em cada livro, porque ele muda, porque ele evolui, porque se transforma, como o próprio mundo aqui em que a gente vive. E nesse ponto, a gente está aprendendo, a gente está percebendo um mundo que se estende diante dos nossos olhos e que se mostra fenomenal, repleto de vida, e que explora então todos os aspectos imagináveis, partindo ali dos mais simples, como a chegada das 100 primeiras pessoas em Marte e como elas iam se relacionar, até a criação de uma comunidade, até a criação de uma sociedade em Marte, até a fundamentação de um governo. Todas as questões científicas, tecnológicas, relacionadas à medicina, sociais, culturais, ambientais, espaciais, políticas, econômicas e assim por diante. Esse livro é uma história de ficção científica, sim, porém é também uma espécie de análise, de debruçar-se sobre o que poderia acontecer se efetivamente o ser humano fosse para Marte. A trilogia de Marte é uma trilogia de ficção, sim, mas é uma trilogia que pensa muito e que reflete muito sobre o que efetivamente aconteceria. Por isso que a gente precisa conhecer Marte como ela era. A gente precisa entender as transformações que ela está sofrendo e que as pessoas estão sofrendo. A gente precisa conhecer as forças políticas e econômicas. A gente precisa conhecer o que cada personagem pensa e qual o papel deles nessa história toda. A gente precisa entender como a Terra interfere em Marte e como Marte interfere na Terra. E assim a história vai avançando. E assim, ao mesmo tempo em que a gente acompanha os personagens, a gente acompanha os dois planetas. E a gente percebe tudo que eles sofreram, todas as mudanças sociais, culturais, tecnológicas, científicas, políticas, econômicas e assim por diante. Porque aqui a gente realmente se debruça sobre o mundo humano e todas as coisas que ele carrega consigo. Todas as consequências, todos os contextos, todos os desafios, todas as dores e todas as alegrias. E as coisas ali no meio termo também. Em retrospecto, posso dizer sem medo algum que o Red Mars é o meu preferido porque ele consegue intercalar muito bem os momentos lentos
os momentos de detalhamento e aprofundamento e de exploração de dados científicos com mistérios ali que vão sendo explorados na narrativa, porque Red Mars tem como pontapé inicial um assassinato de um membro importante dos primeiros 100. E assim ele vai pro passado e pro presente para que a gente entenda como tudo aconteceu e como tudo chegou naquele assassinato. A partir de Green Mars, a gente não tem mais isso e nos falta aquele elemento de mistério que nos instiga, que nos faça avançar mais rapidamente pelas páginas. Porque ainda que existam momentos de tensão, ainda que existam ali algumas revoluções, ainda que existam embates, eles não conseguem se equiparar ao primeiro plot, digamos, de Red Mars. Com relação ao Blue Mars, já comentei diversas vezes que ele é uma mistura de tudo de bom de Red Mars com tudo de ruim de Green Mars. Ele tem alguns momentos ali de tensão, alguns momentos em que a gente fica instigado, curioso para descobrir qual é o mistério, porém esse mistério ele não se estende até o final do livro, como acontecia em Red Mars. E aí talvez seja um pequeno deslize do autor que poderia ter aproveitado aí e construir um mistério maior para também manter o leitor atento até o final e ele realmente persistente, porque querendo ou não a gente precisa de certa persistência para avançar por esses livros. Disse uma vez e repito, nunca na minha vida, na minha trajetória enquanto leitora, li algo do tipo. Nunca encontrei um universo tão bem embasado, tão bem explorado, tão completo como a trilogia de Marte. E é claro que eu não li todas as ficções científicas publicadas nesse mundo, mas das que li, das que conheço e das aí que sei que estão para chegar, essa é a principal e não é à toa que teóricos, que pesquisadores, que estudiosos do gênero destacam aí os livros porque eles são tudo isso sim, eles são tudo isso que falam. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Red Mars, Green Mars, Blue Mars, a trilogia completa ou somente o primeiro livro. O que você achou, quais suas opiniões, se você conseguiu terminar, se você desistiu, ou aí se você nunca tinha ouvido falar nos livros ou não teve a oportunidade de ler, vamos conversar também, vamos trocar ideias, vamos trocar figurinhas aqui nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.